grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui hoje, meditando, refletindo acerca da sã doutrina da salvação, que é a doutrina da Santa Igreja Católica. Hoje nós já vamos começar a adentrar no parágrafo 3º, daquilo que estamos evidenciando a respeito dos mistérios da vida de Cristo. Possamos já ir meditando um pouco, dentro de toda aquela constituição do artigo 3, que nós estamos refletindo, Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Lembrando que nós ainda estamos aqui falando um pouco a respeito dessa realidade de nosso Senhor Jesus Cristo, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, Aí, por isso, o parágrafo 3º que vai tratar um pouco dos mistérios, A vida de Cristo é um mistério. Nós vamos perceber justamente essa abordagem. Toda a vida de Cristo é um mistério. E aí nós chegamos, digamos assim, no ápice, estamos nos aproximando mesmo do ápice do credo apostólico, tendo em vista que estamos chegando no verdadeiro sentido de toda a nossa fé, que é o mistério central mesmo, O mistério da paixão, da morte, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi para isto que ele veio, vamos assim observar dentro desta condição. Mas antes, peço que você possa, de fato, vivenciar aqui comigo uma abertura de coração, Deus possa quebrar do teu coração assim toda a dureza de coração, para que você realmente possa já ir meditando, tendo a tua inteligência já iluminada, tendo esse convite de nosso Senhor para que você possa realmente fazer a vontade dele, caminhar trabalhando com a vontade dele. Esse momento inicial da nossa formação, assim, que a gente procura pedir para que o Espírito nos ilumine, para que o Espírito realmente vá quebrando em nós todas as arestas que muitas vezes dificultam o nosso entendimento. Esse momento, meus queridos irmãos, é um dos momentos mais importantes de toda a nossa formação, porque é ele que prepara o teu coração para que você possa acolher. Faça a experiência. Se você nunca fez ainda esse tempo todo, porque é em casa, porque é uma aula gravada, e você muitas vezes até passa à frente, no vídeo, faça a experiência de comigo clamar a unção do Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para iluminar a tua mente, para iluminar a tua inteligência, para convidar a tua vontade mesmo a buscar as coisas do alto. Pede para o Espírito Santo quebrar o teu coração, quebrantar o teu coração, Tornar, como diz justamente o profeta, vai tornar o teu coração de pedra em um coração de carne, Podemos assim perceber. Quebrar mesmo toda a esclerocardia, toda doença espiritual, toda dureza de coração, para que você possa compreender esse tão excelso mistério, que é o mistério da encarnação, que nós já começamos a ver, mas aqui também acerca da vida de Cristo. Pede mesmo para o Senhor, ante as tuas realidades, que o Senhor quebrante o teu coração, o Senhor quebre mesmo aquilo que precisa ser quebrado hoje, para você compreender os mistérios da nossa salvação. Peçamos a graça do Espírito Santo sobre cada um de nós, peçamos que ele realmente venha sondar o nosso coração, dissipar todas as trevas e fazer com que nós realmente tenhamos proveito, frutos espirituais deste nosso momento formativo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Muito bem, vamos começar hoje a falar um pouco mais agora de forma mais efetiva, Podemos perceber acerca da vida de Cristo, Os mistérios da vida de Cristo. E é sempre bom vivenciarmos essa realidade, tendo em vista que é
a parte mais tocante, podemos dizer assim, de todo o credo, porque o centro da nossa fé está no Cristo, né? Ele é o centro de toda a catequese, é o centro de toda a Sagrada Escritura, né? A própria Igreja mesmo, em uma de suas encíclicas, do Papa João Paulo II, São João Paulo II, em uma de suas encíclicas vai dizer que a Igreja vive da Eucaristia, né? A Eucaristia é justamente a presença real, sacramental de nosso Senhor Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade ali, através a partir do véu, né? Por trás do véu da hóstia consagrada, a Igreja vive da Eucaristia, eclésia de Eucaristia, né? Então nós vamos notar justamente esta realidade, é um mistério central da nossa fé. E uma alegria muito grande podermos vivenciar esta passagem. Se nós pudermos compreender o amor de Cristo, o amor de Deus, né? Se compreendesses o dom de Deus, vai dizer Jesus à samaritana, né? Se compreendêssemos o dom de Deus, possamos de fato, efetivamente, nos unirmos a Ele, querer ser como Ele, querer estar unido a nosso Senhor e mudar de vida, né? Fazer uma verdadeira conversão de coração por causa dEle, tendo uma experiência com Ele. As formações elas precisam ter este caráter, né? Ela precisa ter esta meta, eu preciso ter esta experiência com o Senhor. Tendo em vista que o cristianismo não é uma ideologia, né? O cristianismo é um acontecimento. Jesus é real. E ele é tão real que veio para a história. Nós já falamos isso nas formações passadas. Ele é tão real que ele, de fato, irrompe do eterno e entra no tempo, entra na história e vive as experiências que nós observamos dentro de todo esse contexto histórico, né? E podemos perceber que isso vai se sucedendo ao longo da vida da igreja, enquanto que Jesus podemos até dizer com relação à igreja, né? Que a igreja é a continuação histórica da encarnação do Verbo de Deus. Então, você já pode notar no número 512, tome aí o seu catecismo no número 512, você pode prestar atenção justamente a essa realidade quando ele fala no tocante à vida de Cristo, ele vai dizer justamente dois dos grandes mistérios que nós estamos a estudar. Inclusive o próprio credo, né, ele fala praticamente dois mistérios da vida de Cristo, né? O mistério da encarnação, que você vai trabalhar aí justamente a conceição ou concepção, e o nascimento, né, dentro desse mistério, como também o mistério da Páscoa, que vai envolver aí a paixão, crucificação, morte, sepultamento, descida aos infernos, ressurreição e ascensão, como ele mesmo vai dizer aí. Né? Ou seja, é como se tivéssemos condensado no credo apostólico essas duas realidades. A realidade da encarnação, a realidade da sua Páscoa. E é isso que, inclusive, nós vamos notar na própria liturgia da igreja, esses dois grandes ciclos, né, podemos observar. Tanto o mistério do Natal, né, nós vamos observar ao longo do próprio tempo litúrgico mesmo, nós temos lá o tempo do Natal, perdão, o ciclo do Natal e o tempo da Páscoa, podemos assim observar, e aí você também tem a Quaresma, que prepara para este tempo, para vivenciarmos a Semana Santa com os mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor, depois de vivenciarmos o tempo pascal, você vê que a liturgia, ela, de certa forma, ela condensa muito para esses dois tempos de grande festa, né? De grande solenidade, inclusive. Isso é o que você vê no número 512, se assim notarmos aí toda esta Constituição. E é interessante notarmos também que o próprio credo, enquanto ele fala sobre o mistério da encarnação e o mistério da Páscoa, né? Ele vai dizer justamente foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, aí de repente você já vê que ele dá um salto, né? Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ou seja, da Virgem Maria passou para o padeceu sob Pôncio Pilatos. Ou seja, ficou aí um salto que pegou toda a vida, tanto oculta quanto a vida pública de Jesus, né? Que não está contemplada no credo. O próprio catecismo aqui faz alusão a isso. Não diz nada o credo explicitamente dos mistérios da vida oculta e pública de Jesus. Mas os artigos da fé referentes à encarnação e à Páscoa de Jesus iluminam toda a vida terrena de Cristo. Tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi arrebatado deve ser visto à luz dos mistérios do Natal
e da Páscoa. Isso precisa ficar muito claro no nosso coração, né? Para que o Senhor veio para este mundo? Para que ele se encarnou? Para quê? Para morrer por nós, para nos salvar por meio da sua morte. E para vencer a morte por meio da sua ressurreição. Ou seja, todo o mistério, toda a vida de Cristo tem em vista esses dois grandes mistérios, a encarnação e a Páscoa de Cristo. Então você vai notar essa realidade. Até a sua própria vida oculta, a sua vida pública, tudo tem a ver passando por toda esta realidade e condição. Então nós já vamos percebendo esta realidade. É claro que o catecismo aqui, ele vai tratar, né, justamente de todos esses grandes mistérios da vida dele, todos eles. Mas note bem que existem os mistérios mais elevados, digamos assim, né, tanto da encarnação, o motivo que fez com que ele viesse, né, passar por este mundo, que culminaria justamente no mistério pascal, podemos assim perceber. Interessante também observarmos isso. É como se todo o sentido da vida de Cristo fosse cada um de nós, né? O sentido da vida de Cristo é cada um de nós. Assim como o sentido da minha vida é Cristo, deve ser Cristo porque ele é a verdade, né? É o caminho, é a vida. Assim é o sentido da vida de Cristo. O sentido da vida de Cristo, meu irmão, é você. Entende? É você que dá sentido à vida de Cristo, podemos dizer assim. Foi para isto que ele veio. Foi para lhe resgatar. Foi para não lhe perder. Existe um cântico belíssimo da Idade Média, do tempo da Idade Média, foi composto, né, na Idade Média mesmo. Tem um cântico que fala muito da questão do fim dos tempos, né, o chamado Dies Irae, né? O Dies Irae, o dia da ira, o grande dia, o dia final, vamos dizer, o dia do julgamento. É um hino belíssimo. E nesse hino se faz justamente menção a essa realidade de Cristo, né? Em que se pede misericórdia ao Senhor. Porque, Senhor, foi para isto que tu vieste. Tu vieste para quê? Tu vieste para me resgatar. Tu vieste para me salvar. Tu tiveste tanto trabalho e no final das contas eu acabar me perdendo? Lembra-te de mim naquele dia. É mais ou menos assim que o hino fala. Lembra-te de mim naquele dia, lembra-te disto, da tua misericórdia para que eu não me perca, para que o teu trabalho, o trabalho de me salvar, não tenha sido em vão. Veja que belo, que maravilha. O autor ali, ele reconhece a sua miséria e ao mesmo tempo ele fala de que para que o trabalho que o Senhor teve de vir para cá, tanto sacrifício que o Senhor teve para me resgatar e no final eu não ser salvo. Por causa da minha própria iniquidade, da minha própria maledicência, da minha própria debilidade, né? Da minha própria culpa. Entende? E aí ele realmente reconhece isso e clama desta misericórdia para que o trabalho do Senhor não seja em vão. Veja a ousadia do autor dessa obra, né? Deste hino que é chamado o Dies Irae. Você pode inclusive acessar na internet, né? A ópera, vamos dizer, a peça onde este hino muitas vezes é recitado, vamos dizer assim, uma orquestra e tudo, que trabalha muito essa reflexão. Tá? Você pode notar, inclusive, a partir do número 514, que ele vai falar sobre esta realidade de que toda a vida de Cristo é um mistério. Se você notar, você vai perceber justamente esta constituição. Ele diz assim: muitas coisas que interessam a curiosidade humana acerca de Jesus não figuram nos evangelhos. Né? Quase nada é sobre sua vida em Nazaré e mesmo uma grande parte de sua vida pública não é relatada. É bem interessante isso, porque muita coisa não está nos evangelhos. Pelo menos a infância de Jesus há muito o que se contar, no evangelho não se tem relatos, né? Você vai observar que isso é ainda mais evidente quando Jesus completa 12 anos, né? E ele ali, aquele episódio em que ele é perdido no templo de Jerusalém, e até os 30 anos você não tem mais nenhum tipo de, digamos, constituição da sua vida oculta, vamos dizer assim, né? O próximo relato da vida de Cristo já vai ser quando ele vai ser batizado por João Batista e vai começar seu ministério público, mas não tem aquele momento inicial, vamos dizer assim, da vida de Cristo. Nesse tempo, né, nessa faixa etária, vamos dizer assim, que cobriria a sua adolescência e juventude, né? Ele só vai ser mencionado agora aos 30 anos de idade. Mas isso desperta muita curiosidade nas pessoas, inclusive até situações fantasiosas, né, que nós muitas vezes observamos aí
por ocasião dessa Constituição. Você nota, muitas vezes, que as pessoas, levadas pela sua curiosidade, elas acabam criando fábulas, né? No sentido aí a respeito do Cristo. E que muitas vezes não faz o menor sentido. A gente querendo conhecer aquilo que não nos cabe, né? Observar. Até mesmo querendo dar valor ao que não tem, porque há muitos registros de livros apócrifos e, no entanto, não são tidos por verdade, né? Não são tidos por revelação, não são tidos por realidade histórica, e muitas vezes a pessoa simplesmente tem como se fosse dogma, né? Algo que a igreja realmente nem sequer valoriza, justamente por existirem muitas passagens assim meio que fantasiosas, meio que fabulosas, né? Com fábulas, e que realmente não se deve dar tanto crédito, tanto cabimento. Mas é aqui o que o catecismo vai colocar. Você diz ainda: o que foi escrito nos evangelhos foi para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. No número 515, ele vai fazer uma locução acerca dos evangelhos, né? Você percebe que eles foram escritos justamente por homens que estiveram entre os primeiros a ter a fé, a experiência da fé, e que queriam compartilhá-la com outros. Foi para isso que os evangelhos foram escritos. Você pode notar, por exemplo, que os evangelhos segundo São Mateus, São Marcos, São Lucas, né? São João, os evangelhos que são tidos por canônicos, por inspirados, porque existiram inúmeros outros evangelhos que foram escritos e que a igreja não os considerou como sendo inspirados, né? Nós tivemos aí o proto-evangelho de Tiago, o pseudo-evangelho de Tomé, né? Evangelho de Paulo, de Barnabé, inúmeros outros evangelhos que há alguma atribuição ao evangelho de Maria Madalena, né? Há um evangelho atribuído a Judas. Então você vê que às vezes tem muitos evangelhos, né? Mas a igreja só adotou estes 4 como sendo inspirados canonicamente. E os evangelhos foram escritos assim 20, 30 anos depois da própria ressurreição de Cristo. Eles estavam percebendo que, como as gerações estavam já findando, né? Para as próximas gerações era necessário também que houvesse algo escrito. Entende? Então você nota esta realidade. Não era uma tarefa, a igreja, nos seus primeiros anos, vamos dizer, nos seus primeiros tempos, né, pelo menos no primeiro século, não era da intenção da igreja construir um livro para que pudesse viver a posteridade. Ou seja, não era a intenção da igreja ter uma Bíblia. Né? A igreja católica não é a religião de uma Bíblia, não é a religião de um livro. Né? Tem a Bíblia como fonte de fé, mas a igreja católica é a religião de uma pessoa. Né? Precisamos observar isso. O verbo se fez carne, ele não se fez um livro. Né? A gente fala muito que atribui realmente a palavra de Deus como sendo a Bíblia é a palavra de Deus, vamos dizer, né? Se nós observarmos, mas a palavra mesmo é Cristo. Né? O próprio Cristo, ele é a palavra se fez carne, não se fez um livro. Importante observarmos isso. Aquela palavra presente lá no início, na criação, no faça-se a luz. Faça-se esta palavra que sai da boca de Deus, digamos assim. Se observarmos esse contexto, essa analogia. É o Cristo, é o ungido, é o verbo de Deus. Por isso que ele é chamado de verbo eterno do Pai. É a palavra. Ela se encarnou. Nós somos a religião do verbo que se encarna. Nós somos a religião da palavra que se encarnou. A palavra se fez carne, devo dizer. Não se fez livro, né? O livro, a Bíblia, tal como nós observamos aqui, já é constituída, toda catalogada, com seus livros todos catalogados, impressa, inclusive, né? Isso veio depois, muito tempo depois. Mas os apóstolos, eles anunciavam Cristo através da sua pregação, do seu testemunho. Nós vamos observar isso. Né? Os apóstolos não pregaram com uma Bíblia, digamos assim. Os apóstolos pregavam com aquilo que puderam ver e experimentaram do Cristo. Se observarmos os primeiros tempos do cristianismo, pelo menos o primeiro século, né? A partir do segundo século é que você vai começar a notar que a Sagrada Escritura estava sendo usada até com mais evidência, até alguns livros do que hoje nós temos no Novo Testamento. Inclusive alguns textos que não são inspirados eram utilizados nas reuniões, nas comunidades, nas celebrações, né? Textos que não eram da Bíblia propriamente dita, até porque ela não tinha sido, digamos assim, canonicamente catalogada, né? Os seus escritos. Isso só vai depois do 4º século, é que você realmente vai ver, pelo testemunho de Santo Atanásio, a sequência dos livros da Bíblia
na sequência que nós temos hoje, né? Os livros sendo relatados na sequência que nós temos hoje. Mas isso só foi por volta do século IV, ou seja, 4 séculos que a igreja passou com uma realidade que não estava ainda fechada, digamos assim. Entende? Então você nota esta condição. Ele vai falar justamente esta realidade. O que foi escrito nos evangelhos foi para que crerdes que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Se nós notarmos ainda, então, dentro desse processo, no número 515, né, e 516, você vai percebendo justamente esses traços aí, comuns aos mistérios de Cristo. Ele diz, os evangelhos foram então escritos por homens que estiveram entre os primeiros a ter fé e que queriam compartilhar com outros. Depois de terem conhecido na fé quem é Jesus, podemos perceber, né? Puderam ver e fazer ver os traços de seu mistério em toda a sua vida terrestre. Desde os paninhos de sua natividade, né? Dizer que ele era envolto em faixas, como quem é envolto em mistério, até o vinagre da sua paixão e o sudário da sua ressurreição. Tudo na vida de Jesus é sinal de seu mistério. Por meio de seus gestos, de seus milagres, de suas palavras, foi revelado que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, até por meio do seu silêncio. Tudo na vida de Cristo é um mistério. Tudo na vida de Cristo revela justamente a realidade do seu mistério, né? Podemos notar. Sua humanidade aparece como um sacramento, isto é, o sinal e o instrumento de sua divindade, né? O sacramento dessa realidade visível desta condição invisível, né? E também da salvação que ele traz. Ou seja, o que havia de visível em sua vida terrestre apontava para o mistério invisível de sua filiação divina e de sua missão redentora. Então você vê toda esta realidade em Cristo. A realidade dos milagres, tem controle sobre as enfermidades, a realidade da reanimação, como ele fez com Lázaro, né? Em controle sobre a morte, sobre a vida, a sua própria ressurreição mesmo, né? Ainda que motivado, aqui animado pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo que o ressuscitou dentre os mortos, mas evidentemente mostra que ele tem controle sobre toda esta realidade. Os seus milagres com a realidade dos enfermos, né? Controle sobre toda e qualquer enfermidade. A realidade em que ele vai andar sobre as águas, né? O controle sobre as realidades temporais, sobre o tempo, sobre o espaço, o controle que ele tem para controlar a tempestade, faz a tempestade se acalmar, o controle que ele tem sobre as realidades do tempo, né? As questões climáticas, ele tem controle sobre toda esta condição. Então, tudo isso é sinal, é mistério, né? A realidade do Cristo que ele, ao invés de odiar, pelo contrário, ele ama. Amai os vossos inimigos, né? Não há nada mais cristiforme do que amar o inimigo. Aquela pessoa que não merece ser amada por você, que é seu inimigo, e, no entanto, você a ama deliberadamente, livremente, né? Não há nada mais cristiforme. Eu só me lembro daquela passagem de Jesus na cruz, gritando ao Pai, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Né? É interessante percebermos esta realidade. Esta é mais um sinal do mistério. O mistério de Jesus ele não fica só nos milagres, não fica apenas na expulsão dos demônios, né? Não fica apenas quando os demônios vêm e o reconhecem como o santo de Deus. E é quando os demônios começam a aparecerem, né? Diante dessas realidades. Não fica só nisso o mistério da vida de Cristo, mas fica também, até mesmo nos seus gestos, na sua forma de amar, na sua forma de perdoar, na sua forma de envolver quando ele fala, quando ele abre a boca. A pessoa tem uma experiência com ele, né? Até mesmo quando você não tem experiência com ele, de qualquer forma a experiência acontece. Porque ele muda o ambiente onde ele está, né? As pessoas passam a enxergar sentido na vida, na palavra de Deus. Interessante percebermos esta constituição. Você vai notando isso, né? Quando você chega, por exemplo, toda a configuração dessa missão divina e redentora. É isso que nós observamos aí, a partir do número 516. Observe os traços que são comuns da vida de Cristo. Você tem aí, pelo menos, nesses parágrafos que vão se seguindo, que vão se sucedendo, você vê aí, pelo menos, 3 traços comuns aos mistérios de Jesus. Você vê aí no número 516, 517 e 518. 3 traços. O primeiro traço,
a revelação do Pai. O segundo traço, a redenção. E o terceiro traço, a recapitulação. Ou seja, a vida de Cristo é revelação do Pai, a vida de Cristo é mistério de redenção, a vida de Cristo é mistério de recapitulação. Então você vê que toda a vida dele, de fato, é um mistério. Você nota mesmo aqui, quando ele vai mencionar, inclusive, no número 516, essa realidade de que a vida de Cristo é revelação do Pai, ele diz que suas palavras e seus atos, seus silêncios, seus sofrimentos, sua maneira de ser e de falar, Jesus pode dizer, quem me vê o Pai. E o Pai pode dizer, este é o meu filho, o eleito, ouvi-o. Tendo nosso Senhor se feito homem para cumprir a vontade do Pai, os mínimos traços de seus mistérios nos manifestam o amor de Deus por nós. É por isso que ele encontra, Maria Madalena e ela muda de vida. Como quem diz assim, Maria, eis aquele que te criou, eis aquele que te formou, tu és minha. Imagine você, meu irmão, imagine você observar aquela realidade judaica. Perceba bem, o judaísmo, que profetizava de cor essas palavras dos profetas, o profeta Isaías que falava justamente isso, e ele mandava, e aquela realidade ficava impregnada dentro do judaísmo, da cultura judaica, e aquele povo judeu às vezes até decorava em hebraico aquelas passagens da antiga aliança, do Antigo Testamento, que para eles era justamente aquela promessa, que se evidenciava lá, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. E eles mesmos rezavam, aprendiam desde criança a rezar, dizer assim, eis aquele que te criou, eis aquele que te formou, eis aquele que te chamou pelo nome e te diz, tu és meu, tu és minha. Agora, eis aquele que te criou. Quem foi que te criou? Foi ele, foi o Senhor, foi o Verbo. Eis aquele que te formou. Quem foi que te formou? Foi o Verbo. Que te chama pelo nome, o Verbo. Te diz, tu és meu. Agora imagine você chegar, vamos dizer, Maria, supondo Maria Madalena, seja Zaqueu, seja até a própria Samaritana, no Poço de Jacó, ainda que numa terra do Reino do Norte, ali, da Samaria, que não se dava bem com os judeus, ou então você observava lá toda a constituição de Marta, Maria e Lázaro, viviam a experiência também do judaísmo, uma realidade judaica, e rezavam, quem sabe, essa expressão, e de repente é o próprio Jesus que chega, quem sabe para Maria Madalena, quem sabe para Zaqueu, e diz, eis aquele que te criou. Imagina agora, já não é mais você rezando uma profecia, é a própria profecia, é a própria palavra, é a própria pregação ali na sua frente dizendo isso para você. Eis aquele que te formou, eis aquele que te criou, eis aquele que te chama pelo nome, Maria, tu és minha. O próprio Deus, a própria palavra, a própria verdade, o próprio caminho, a própria virtude por excelência, falando isso para você. E aí você declarando, percebendo-se desta forma. Ele realmente veio. E aí você abre teus olhos e percebe, ele está aqui. É ele, é o Senhor, que te convida a amar como ele ama. Aquela passagem bonita daquela música do Padre Zezinho, que vai dizer, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Olha que beleza, que bonito. Apesar de que, por vezes, você pode pensar que a música possa ter um contexto assim de algo infantil, Dormir como Jesus, sorrir como Jesus sorria, amar como Jesus amou. Mas é realmente isso. É um convite a fazer isso. E é difícil, Realmente é um esforço que você precisa fazer. Amar como Jesus amou. Viver como Jesus viveu. Sorrir como Jesus sorria. Perdoar como ele perdoou. E ao chegar ao fim do dia, eu quero fazer aqui uma analogia, esse fim do dia, quem sabe, a minha morte. Ao término do meu dia, da minha vida, ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria, abraçaria a eternidade muito mais feliz. Então você vai percebendo esta realidade. Ser como o Senhor, buscar vivenciar os passos de Jesus.
buscar assumir uma intimidade com Ele, né? Perceber que Ele vai revelando o Pai, à medida que você vai trabalhando essa realidade. E ele fala no número 517, a vida de Cristo como um mistério de redenção. A redenção nos vem antes de tudo pelo sangue da cruz. A redenção nos vem antes de tudo pelo sangue da cruz. O sangue redentor da humanidade. Esse mistério que está em ação em toda a vida de Cristo, se nós observarmos, não apenas no ato da cruz em si, mas também na sua encarnação, pela qual, fazendo-se pobre, como diz a carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, vai dizer que fazendo-se pobre, enriquecendo-nos com a sua pobreza. É lindo. Enriquecendo-nos com a sua pobreza. Em sua vida oculta, que por sua submissão serve de reparação para a nossa insubmissão. Em sua palavra, que purifica seus ouvintes, em suas curas e em seus exorcismos, pelos quais levou nossas fraquezas e carregou nossas doenças. Em sua ressurreição, pela qual nos santifica. Então você vai percebendo que o sangue de Cristo perpassa toda esta constituição. A vida de Cristo também é uma recapitulação, vai dizer o número 518, né? O que Jesus fez, disse, sofreu, tinha por meta restabelecer o homem caído em sua vocação primeira. Você vê bem mesmo aí, conforme esta citação que nós já podemos observar aí de Santo Irineu na Adversus Hereses, né? Já falamos sobre ele aqui. Ele vai dizer, quando ele se encarnou e se fez homem, recapitulou em si mesmo a longa história dos homens e, em resumo, nos proporcionou a salvação. De sorte que aquilo que havíamos perdido em Adão, isto é, sermos a imagem e semelhança de Deus, o recuperamos em Cristo Jesus. É, aliás, por isso que Cristo passou por todas as idades da vida, restituindo com isto a todos os homens a comunhão com Deus. Toda a vida de Cristo, ele quis recapitular, desde a infância, a sua adolescência, a sua idade adulta, o seu sofrimento, a sua paixão, né? Podemos observar até mesmo a sua sabedoria, que é muito comum na velhice, né? Podemos assim observar. Mas Cristo, ele já, na tenra idade de 30 anos, 33 anos, já tinha uma sabedoria de como se tivesse vivido inúmeros anos a mais, né? Com 33 anos, Jesus já tinha uma sabedoria, vamos dizer assim, né? Dentro da realidade humana, né? Da questão da sua humanidade, mostrava uma sabedoria de alguém que tinha vivido muitos e muitos e muitos anos, não é? Então você vê aquela realidade do viver intensamente. Tem pessoas que chegam aos 80 anos e não viveram intensamente, não buscaram efetivamente alcançar a sabedoria, né? Ser efetivamente um sábio ancião. E Jesus, com 30 anos, 33 anos, já despertava toda essa realidade de uma sabedoria como se tivesse vivido intensamente por longos e longos e longos anos. Era a forma dele revelar-se dentro desse princípio, né? Tanto que ele mesmo se doa livremente dentro de todo esse contexto que nós podemos evidenciar. Então você nota esta condição e realidade que muitos santos até evidenciam-se, né? Você vê que santos aí, com muito pouca idade, o quanto que eles fizeram, né, em vida, quanta obra que eles construíram, quanto testemunho que eles vivenciaram, né, enquanto pessoas adultas, às vezes na fase já da tenra idade, já na velhice mesmo, né, quando olha para trás, o que foi que produziu? Do ponto de vista mesmo, o que foi que fez, que deu sentido à sua vida? Deu sentido à sua existência, né? E olha para trás e vê que não tem nada nesse sentido, né? Enquanto você olha para os santos e vê um santo como São Luís de Montfort, mesmo que morreu aos 43 anos, tendo feito uma obra em vida. Mais e mais confrarias dedicadas a Nossa Senhora. Um tratado que é referência para outros grandes homens que, por causa desse tratado, também atingiram a meta da santidade. Veja bem, um morreu aos 43 anos. Um Santo Tomás de Aquino, que morto aos cerca de 50 anos, deixou uma obra monumental, né, que beira séculos e séculos e séculos e hoje é referência para o estudo de teologia na igreja, teologia e filosofia.
na igreja, chancelado pelo próprio magistério da igreja, né? Você vê santos como o beato Carlo Acutis, né? Com 13, 14 anos no máximo, mas deu um testemunho tremendo e assumiu uma maturidade que para uma criança, um adolescente, não tinha aquela maturidade. Mas ele, você nota esta realidade. Santos jovens, como uma Santa Teresinha do Menino Jesus, morta aos 24 anos também, com um ardor missionário sem sair da clausura do convento, e a padroeira das missões. Então você vê esse legado que os santos também vão deixando, vão seguindo as marcas de Cristo, porque tudo que Cristo fez quando esteve neste tempo, nesta vida, desde toda a Constituição, né? Claro que como recém-nascido, depois veio a uma primeira infância, até assumir efetivamente aquilo que chamamos de idade da razão, mas tudo que Cristo fazia era pensando na sua salvação. Foi para esta hora que eu vim. É para isso que eu vim. Não estrague, Pedro, né? Não estraguem vocês. Foi para esta hora que eu vim, porque os apóstolos diziam, né? Você tem que ir para outro lugar, senão você vai morrer, né? E Jesus, não, é para esta hora que eu vim, é para Jerusalém que eu tenho que descer. Né? Então você vê justamente esta abordagem que nós efetivamente observamos aqui no Catecismo da Igreja Católica. Você nota no número 519, justamente ele fala um pouco sobre isso. A realidade da nossa comunhão com os mistérios de Jesus. Né? E é importante observarmos isso. Toda a nossa vida também tem que ter o mistério de Cristo. Eu lembro muito daquela passagem quando nós estamos sofrendo, por exemplo. Padecemos, né? Quando vivenciamos o padecimento, o sofrimento, a dor, a angústia. Por vezes é lembrar e pensar, foi Cristo sofreu muito pior. Cristo vivenciou realidades piores que as que eu vivencio. Né? Trabalhar um pouco essa realidade. Quando você lê a palavra e observa aquela realidade da samaritana no poço de Jacó, ali, né? Com Jesus dialogando, é o Senhor dialogando ali, não com a samaritana simplesmente, mas dialogando comigo. A realidade até mesmo da enfermidade daquela mão, daquele homem leproso com a mão seca, que Jesus está curando, não é somente ele que está sendo curado ali. Eu também posso ser curado, eu sou esse leproso. Né? E muitas vezes é necessário assumir essa realidade também, porque muitas vezes eu também tenho lepras que não são vistas, são interiores e que precisam ser curadas. O paralítico de Marcos capítulo 2, né? Que é subido pelos amigos ali para entrar por meio do teto da casa, você vai observar que Jesus vai curar aquele paralítico, mas por vezes o paralítico também sou eu. Então você se identificar, como ele diz aqui, nossa comunhão com os mistérios de Cristo. Por vezes o paralítico sou eu, dentro daquele processo. Por vezes eu sou um dos amigos que também não consegue ali, tentando articular para poder subir aquela maca pelo telhado, para poder falar com o nosso Senhor. Então, vivenciar essa realidade, vivenciar este momento. Por vezes, ou aquele homem que também da mesma forma estava subindo aquela árvore para ver o Senhor e o Senhor o reconhece. O Senhor também pode me reconhecer no meio da multidão como pecador. Por vezes eu sou aquele ladrão que estava ali cobrando impostos e que Jesus simplesmente chamou, segue-me, e ele abandonou tudo. Ou por vezes eu sou aquele jovem que está na igreja sempre, faço todos os mandamentos, pratico todos os mandamentos, mas ainda resta algo, não é? Vender tudo o que tem, dar aos pobres e depois voltar e seguir o mestre. E por vezes eu não o faço. Eu sou tantas vezes esse jovem. Então você se identificar a comunhão com esses mistérios de Jesus. A comunhão com os mistérios de Cristo. É isso que ele vai falar aqui no número 519, ele já vai dizer. Toda a riqueza de Cristo é destinada a cada homem e constitui o bem de cada um. Cristo não viveu sua vida para si mesmo, mas para nós, desde sua encarnação, por nós, homens, e por nossa salvação, até sua morte por nossos pecados e sua ressurreição para nossa justificação. Então esta é a realidade, aquilo que a gente proclama, que o sacerdote proclama na Santa Missa, né, na doxologia final, quando está oferecendo aquele sacrifício ao Pai, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Eu sou nada, Senhor. Né? Eu não faço nada. É Tu quem fazes em mim. É Tu que vens fazer em mim. Por meio de Ti, Senhor, é que eu posso fazer algo. Por Cristo. Mas eu não posso carregar sozinho, Senhor. Eu não estou só. Eu estou
com Cristo. Eu também não vivo uma realidade puramente miserável, Deus. Eu estou em Cristo. Então, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Vivenciar esta realidade em que você observa da morte do Senhor por causa dos nossos pecados e sua ressurreição para nossa justificação. Ainda agora, Ele é nosso advogado junto do Pai, estando sempre vivo para interceder a nosso favor. Com tudo o que viveu e sofreu por nós, uma vez por todas, Ele permanece presente para sempre diante da face de Deus a nosso favor. E Ele entende o nosso sofrimento. Aquilo que São Paulo vai falar. Completo na minha carne, aquilo que falta, o sacrifício de Cristo. Ou seja, buscar nos teus sofrimentos, nas tuas incoerências, nas tuas dores, nas tuas aflições, nas tuas angústias, nas tuas alegrias, buscar se configurar a Cristo. Né? Buscar configurar-se a Cristo em tudo. Era assim que os primeiros cristãos viviam. São Paulo mesmo, eu gosto de frisar aquela carta aos Filipenses, que é uma das mais belas cartas, eu amo aquela carta, né, de São Paulo aos Filipenses. Tem 4 capítulos bem pequenos, dá para ler rapidamente e fazer a sua meditação. São Paulo aos Filipenses, quando vai falar, ele está escrevendo lá de Éfeso para a comunidade de Filipos. E é bem interessante porque quando ele está escrevendo, é uma das cartas que mais fala da alegria, se não a que mais fala, né? Da alegria. Ela fala, essa palavra alegria, ela é repetida várias vezes em 4 capítulos naquela carta. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu me alegro porque estava convosco. Repito, alegrai-vos. Ele repete várias vezes. É na alegria que nós nos encontramos. Várias vezes ele repete essa fala, essa palavra. Ela sai várias vezes na carta. Não tem nada demais, né? Exceto pelo fato de que quando ele escreve esta carta, ele escreve esta carta, de certa forma, estando prisioneiro, né? Preso em Éfeso, tendo uma certa ideia de que talvez ele fosse morto naquela ocasião. Ele ainda não tinha chegado a ser morto naquela ocasião, mas ele tinha a iminência, né? Estava correndo perigo, risco de vida, estava preso, inclusive. Mas aí ele escreve para Filipos, imagine você a alegria com a qual ele escreve. Mas veja o contexto em que ele escreve a carta. Ele escreve estando preso, quem sabe, muitas vezes até tendo sido torturado, tendo apanhado, sido surrado pelos soldados, seja da própria Constituição judaica, seja dos próprios soldados romanos. Entende? Mas ainda assim ele escreve esta carta, alegrai-vos no Senhor. Né? E aí você vai percebendo esta realidade. Tudo posso naquele que me conforta, como diz a carta aos Filipenses também. Você vai percebendo o Senhor mesmo atuando. Né? Alegrai-vos em Deus em todas as circunstâncias. Porque o Espírito Santo ele vai agir em nosso favor, vai dizer a carta. Então você vê esta condição. Assumir o papel de se configurar a Cristo e se alegrar por causa disso. Então você vê justamente isso sendo narrado aí no número 519, quando ele mesmo vai falando, né, a esse respeito. E no número 520 ele diz, em toda a sua vida Jesus mostra-se como nosso modelo, o homem perfeito, que nos convida a nos tornar seus discípulos e a segui-lo. Por seu rebaixamento deu-nos um exemplo a imitar. Por sua oração atrai a oração. Perceba bem isso. Por sua oração atrai a oração. Por sua pobreza chama a aceitar livremente o despojamento e as perseguições. Esta é a realidade do nosso Senhor. Né? A realidade do abraço da própria cruz, inclusive. Ele abraçou a cruz livremente. Né? Existe uma passagem, um contexto, se você ouviu, assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson, existe um momento lá em que Nosso Senhor com a Virgem Maria trocam olhares, né, e a Virgem Maria assim muito apreensiva, ainda no Sinédrio, né, depois do Sinédrio, depois daquele momento da flagelação em que Jesus já vai carregar a cruz, e aí os olhares deles se encontram, né. E é interessante mesmo que não esteja na Bíblia, mas é muito pedagógica aquela cena, porque se nós observarmos, Jesus olha para Nossa Senhora diz assim, você está carregando um fardo muito pesado, você poderia desistir, né? Como se ela estivesse dizendo isso. E aí Nosso Senhor ali, naquele olhar com Maria, ele simplesmente pega a cruz e abraça a cruz. Como que diz assim, eu faço porque eu quero.
Eu estou levando esta cruz porque eu quero. Eles pensam que estão me obrigando a carregar a cruz, mas eu estou fazendo isso porque eu quero, livremente. E como se não bastasse, vai chegar lá no Calvário e eu vou ser pregado na cruz e eu vou me deixar pregar na cruz. É bem interessante quando você nota alguns relatos e sinais da vida de Cristo dentro desse processo, em que a gente percebe toda esta condição. No número 521, você nota justamente isso. Tudo que Cristo viveu foi para que pudéssemos vivê-lo nele e para que ele o vivesse em nós. É aquilo que nós observamos quando dizemos que a igreja é a continuidade histórica da encarnação do Verbo, do mistério da encarnação do Verbo. Tudo o que Jesus viveu e sofreu e padeceu e morreu e ressuscitou, a igreja vai viver também. E a igreja tem vivido isto. Você pode observar a vida dos santos. Elas nada mais são do que, vamos dizer, uma continuidade desse mistério tremendo da vida de Cristo. Alguns de forma mais intensa, outros menos intensa, alguns de forma muito mais vivificante, mais evidente, né? Mostrando até realidades físicas bastante notórias e que lembram muito mais efetivamente Nosso Senhor, como, por exemplo, a realidade das chagas em São Francisco de Assis, a realidade das chagas em Padre Pio, São Padre Pio de Pietrelcina, que você vê assim de uma forma muito patente, né? Como se Jesus Cristo estivesse sofrendo naquele santo, né? Ou seja, é justamente mostrando que a igreja ela também está vivendo aquilo que Cristo viveu e nós também somos chamados a isto. Devo dizer, nós também somos chamados a viver como Cristo viveu. Mediante o sofrimento, o padecimento, a realidade da dor, da cruz que eu carrego. Será que que cruz é essa que eu possa estar carregando agora? Né? A cruz de uma enfermidade, de um câncer, a realidade de um tipo de processo que eu esteja vivenciando, uma prova, uma provação, uma difamação, uma calúnia que eu esteja vivenciando. Tantas vezes são realidades assim. Cristo viveu todo tipo de sofrimento. E nós, por vezes, estamos vivendo sofrimento, mas se você notar, talvez seja esse sofrimento que Cristo também tenha vivido. Abusos morais, abusos sexuais, né? Dor e sofrimento de ter que renunciar a si próprio, como o próprio Cristo que renunciou não foi somente a uma realidade, ele renunciou à sua condição divina para se fazer homem. Renunciou a pertencer, a estar na glória e de repente ele faz um esvaziamento de si mesmo, digamos assim, ao ponto de que nós não conseguimos nem perceber a sua divindade, notar a sua divindade, de tão igual a nós que ele ficou, né? Mesmo sendo Deus, mesmo apresentando corporalmente a plenitude da divindade, mas era tão escondida, tamanho esvaziamento. Né? Ele não deixou de ser Deus, obviamente, mas essa divindade estava tão escondida nele que nós não enxergávamos. Só poderíamos enxergar mediante a fé. Né? É por isso que Tomé proclama aquela profissão de fé, meu Senhor e meu Deus. Então você percebe toda esta constituição aqui, em que ele vai falando do número 521, e quando notamos o número 522, nós vamos percebendo justamente esta realidade, condição em que observamos aqui os mistérios da vida, da infância e da vida oculta de Jesus, né? Em que você vai percebendo aí a realidade da preparação, e aí você pode perceber a citação mesmo no parágrafo 522 sobre esta realidade da infância mesmo, da preparação do Senhor, né? No que diz respeito inclusive ao anúncio do Senhor, que já é proclamado, se você observar lá, desde o profeta Isaías, por exemplo, todo o Antigo Testamento, na verdade, né? Quando Isaías vai falar justamente, preparai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas, se assim pudermos notar, né? Ouço uma voz que vem, né? Uma voz que clama no deserto, e é a voz justamente de João Batista, que ele vai profetizando justamente, preparai o caminho do Senhor. E João Batista, que é aquele precursor que você vê aí no número 523, né? O precursor imediato do Senhor, enviado para preparar-lhe o caminho. Este precursor de tão grande elevação, vamos dizer assim, que ele já prepara este caminho já no ventre mesmo de Isabel e se manifesta ali mesmo, naquele encontro entre Isabel e Nossa Senhora, quando ele mesmo, mantido, inspirado pelo Espírito Santo, faz com que Isabel
fique cheia do Espírito e proclame que honra vir à minha casa, a mãe do meu Senhor, né? O meu filho estremeceu no meu ventre assim que ouviu tua voz, assim que ante a tua chegada, ele estremeceu como se houvesse encontrado, né? Aquele que ele ia anunciar na sua vida. Você vai notando toda essa realidade aí no número 523, dentro desse processo. E ainda por cima também a liturgia mesmo, no número 524, ele vai falar também sobre a liturgia do Advento, né? Você vê que o Advento, o tempo litúrgico do Advento, que tem alguns personagens, digamos assim, bastante primordiais, né? Ao longo da caminhada que nós fazemos, à medida que vamos avançando no tempo do Advento, até chegar no tempo do Natal, nós vamos percebendo essa caminhada, né? Primeiramente, falando acerca de Isaías como sendo um personagem e uma fala importante nos primeiros momentos do Advento, mas isso também vai nos apontando para João Batista, que também nos aponta para a Virgem Maria. São os três grandes personagens, vamos dizer assim, no tempo do Advento. Isaías, porque também já vai anunciando, né? Própria Virgem Maria, João Batista, que vão anunciando aquela realidade mesmo do Senhor que virá, né? Nós notamos aí quando ele diz: a igreja atualiza esta espera do Messias por meio da liturgia do Advento, comungando com a longa preparação da primeira vinda do Salvador. Os fiéis renovam o ardente desejo de sua segunda vinda. Então a igreja trabalha no Advento justamente essa realidade, tanto mostrando a preparação para o Natal, mas também falando um pouco a respeito da segunda vinda de Cristo, esta parousia, né? O Senhor que virá uma segunda vez, que há de vir uma segunda vez nesse processo. Pela celebração da natividade e do martírio do precursor, a igreja se une a seu desejo. É preciso que ele cresça e que eu diminua, né? Eis a experiência de João Batista. É preciso que ele cresça e eu diminua cada vez mais. E aí você nota a partir do número 525, se você assim bem perceber, você nota justamente toda essa realidade do mistério do Natal do Senhor, né? Jesus nasceu na humildade de um estábulo, vai dizer aqui, em uma família pobre. As primeiras testemunhas do evento são simples pastores. Nesta pobreza que se manifesta a glória do céu. E a igreja não se cansa de cantar a glória desta noite, quando nós observamos aí este cântico, este hino, dentro dessa constituição da liturgia mesmo, né? Em que você tem aí: hoje a Virgem traz ao mundo o eterno, e a terra oferece uma gruta ao inacessível. Os anjos e os pastores o louvam, e os magos caminham com a estrela. Pois vós nascestes por nós, menino, Deus eterno. Você vai percebendo essa realidade. Foi por causa de nós mesmos que ele nasceu, que ele veio, que ele está no meio de nós, né? Como se fosse assim a razão de ser, de sua existência, sua vida é justamente essa: nos redimir, né? Dentro de todo esse processo. Tornar-se criança em relação a Deus é a condição para entrar no reino. Para isto é preciso humilhar-se, tornar-se pequeno. Mais ainda, é preciso nascer do alto, nascer de Deus, para tornar-nos filhos de Deus. O mistério do Natal realiza-se em nós, quando Cristo toma forma em nós. Aquilo que Nossa Senhora também nos diz, São Luís vai falar a respeito de Maria, né? Você se configurar a Maria é o mesmo que se configurar a Cristo. É aquela realidade que Nossa Senhora, quando Jesus aponta Maria como mãe de toda a igreja, né? Tu és eis o teu filho, eis aí tua mãe, né? Maria nos reconhece como filhos, é justamente por quê? Porque nós somos gerados espiritualmente em Maria para nos tornarmos novos Cristos. Eis o propósito. Quando nós vamos observar que São Paulo também vai falar: Cristo será tudo em todos. O foco, o objetivo, a meta é que nós também sejamos novos Cristos. E, sendo novos Cristos, gerados no ventre da Virgem Maria, né? Essa maternidade espiritual que nós podemos observar. Por isso o devoto da Virgem Maria, você pode notar ao longo da história, os devotos da Virgem Maria são justamente como se fossem assim, eu gosto até de falar muito nesses termos, né? Como quem vai catapultar mesmo um processo de santidade, né? Existe a forma de você assumir a santidade
somente seguindo um caminho, um terreno acidentado, pedregoso, né? Que você vai tendo que escalar a montanha, mas quando você é devoto da Virgem Maria, você praticamente é como se você tivesse esse processo catapultado, né? Lembra uma catapulta que você é lançado até o alto? Então, ela trabalha muito essa realidade. Então, avança bastante no processo de santidade aqueles que são devotos da Virgem. Não é à toa que você vê que os santos, todos eles falam da Virgem Maria com todo o amor, com toda a devoção, com toda a piedade. Né? No Santo Rosário, na oração do Santo Ofício da Imaculada Conceição, né? Nas confrarias de Nossa Senhora que existiram ao longo dos séculos, você vai notando esta devoção à Virgem Santíssima pelos santos. Você vê que eles mesmos fazem isso. Os papas, digamos assim, eles também motivam muito a devoção a Nossa Senhora. Por que será, meu irmão? Então você vê esta realidade dentro desse mistério, né? E nós ainda podemos perceber justamente essa constituição aqui, quando você nota ainda a formação desta antífona que você vê aqui na liturgia das horas, né? Do Salmo das Vésperas da Oitava do Natal, ele aqui vai mencionar, você vê aí no número 526, porque o Natal é justamente o mistério deste admirável intercâmbio, como ele mesmo vai colocar aqui. E ele diz assim: admirável intercâmbio. O Criador da humanidade, assumindo corpo e alma, dignou-se nascer de uma virgem e, tornando-se homem, sem intervenção do homem, nos doou sua própria divindade. Né? Que maravilha esse mistério. Você ainda pode observar aí no número 527, né? Os mistérios da infância de Jesus. A partir do 527, em que você vai relatar aí o mistério da circuncisão, a circuncisão de Jesus no seu 8º dia, depois de seu nascimento, né? Em que ocorre justamente a realidade da inserção na dependência, na descendência de Abraão, aquela realidade que inclusive é até mencionada até no 4º mistério gozoso do Santo Terço, né? Em que vai se apresentar ali toda essa constituição. Você vai observar, inclusive, que este sinal prefigura a circuncisão de Cristo, que é o batismo. Nós observamos justamente essa constituição, como diz aí no número 527. Né? Você nota esse processo. Você vê também a Epifania, que é um outro mistério que nós evidenciamos aí da infância de Cristo, a manifestação do Senhor como Messias. Ele se manifesta inclusive para os magos, né? Sinal do povo pagão. Você nota a realidade, né? Os pastores, que é um povo mais, digamos, marginalizado, pobre, né? Até mesmo dentro da própria cultura ali do próprio judaísmo, mas um povo muitas vezes colocado à margem, o pobre. A realidade dos anjos que vêm para anunciar realmente, proclamar glória in excelsis Deo, né? Você vai observar glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele amados. Você vê que os anjos, eles cantam, né, justamente a glória de Deus ali ao redor daquele estábulo, podemos assim observar. Os pastores vêm para quem são anunciados, é anunciado justamente para eles, justamente esta realidade de que o Filho de Deus veio, se encarnou e nasceu para vós um menino, né? Um filho vos foi dado, um menino vos foi dado, você vê essa realidade. E do outro lado também os pastores que vêm guiados pela estrela até chegarem lá, cada qual com seus presentes. Você vai observar aí o presente do ouro, do incenso, da mirra, que tem toda uma realidade também simbólica para se evidenciar, mas você vê também a representação ali do povo pagão, né? Além do próprio José, da própria Virgem Maria, para compor, junto com o menino Jesus, compor este presépio, podemos assim perceber. Importante observarmos que a gente conhece até os magos, os pagãos, os anjos que vieram, os pastores, né? E toda aquela realidade que estava ali no estábulo, e no entanto não havia lugar para eles na hospedaria, né? Frei Raniero Cantalamessa, ele que é pregador da Casa Pontifícia, em um dos seus escritos, um dos seus livros, um livro dele chamado O Mistério do Natal, ele vai falar justamente disso. Nós conhecemos todos aqueles que estavam lá no estábulo, e eu pergunto, onde estão aqueles que estavam na hospedaria? Quem eram os que estavam na hospedaria? A Bíblia não relata, não se tem ideia de quem seja na tradição, ou seja, caíram no esquecimento. Todos os anos celebramos o Natal lembrando nosso olhar para o estábulo, né? Para o curral. E ninguém nem lembra de olhar para a hospedaria.
Veja o paradoxo, veja a reviravolta, é o que vai dizer Frei Raniero Cantalamessa, pregador do Papa. Então você vê esta constituição também, essa reflexão que podemos observar, né? E aí você vê mais mistérios da vida da infância de Cristo relacionada à apresentação de Jesus no templo, né? Por ocasião do profeta Simeão, se assim bem pudermos perceber, inclusive quando é relatada a realidade do sofrimento também espiritual da Virgem Maria, né? Uma espada transpassará a tua alma. Você nota aí no número 529, esse Messias que justamente é mencionado ali para a apresentação do templo, bem como a purificação da Virgem Maria. Mesmo ela já sendo pura, mas ela submissa à lei, né? Então ela passou também por esse rito de, entre aspas, purificação, tendo em vista que ela não havia necessidade de ser purificada, tendo em vista que ela é pura, né? Mas, digamos, para obediência mesmo, como obediência à lei de Moisés, né? E do mesmo jeito, o próprio Jesus não precisava da necessidade dele passar por circuncisão, dele passar por apresentação, né? Por realidades nesse contexto, porque ele era a própria lei, né? E, no entanto, ele quis submeter-se a estas condições. E aí temos um outro mistério, que era a fuga para o Egito, com o consequente massacre dos inocentes, né? Nós vamos perceber justamente que, diante desta realidade, no número 530, nós percebemos que ele manifesta a oposição das trevas à luz. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Toda a vida de Cristo estará sob o signo da perseguição. Toda a vida de Cristo é um êxodo, se você parar para observar, né? Você vai perceber como ele mesmo diz aí. A vida de Cristo é um êxodo, ela lembra o êxodo do Egito, né? Por ocasião dentro desse componente, apresentando Jesus como libertador definitivo. Se você notar ainda, a partir do número 531, você tem também os mistérios da vida oculta de Jesus, né? Você vai notar esta realidade, e é interessante perceber que aí temos também alguns traços a serem mencionados. Durante a maior parte de sua vida, Jesus compartilhou a condição da imensa maioria dos homens, uma vida cotidiana, sem grandeza aparente, vida de trabalho manual, vida religiosa, judaica, né? Submetida à lei de Deus, vida na comunidade. De todo esse período é nos revelado que Jesus era submisso a seus pais, e que crescia em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Pois bem, era isto que justamente se resume a vida oculta de Cristo na Bíblia, né? Ele era submisso, obediente a seus pais e crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Pronto, eis a vida oculta de Cristo. Aquilo que a Sagrada Escritura, a própria Igreja mesmo, se resume, né, a mencionar. Embora nós saibamos que por defender, por ser a própria lei, né, e por estar submisso à lei, ele precisaria, por exemplo, honrar pai e mãe. Então, quem mais honrou pai e mãe do que o próprio Cristo? Honrou, por exemplo, a sua mãe, o seu pai legal nesta terra, São José, né? Então é interessante observar isso, que ele assumiu este quarto mandamento também na sua plenitude, se assim bem pudermos perceber. Isso você tem narrado aí no número 532, né? E esta realidade mesmo de vivenciar uma vida oculta, dele assumir inclusive o ofício da carpintaria do seu pai, como também era costume na cultura judaica do pai, observar o ofício para o filho, para que o filho possa dar continuidade. E é bem interessante observarmos quando fazemos uma analogia dos instrumentais, né, do material com o qual Jesus trabalhava. Ele trabalhava como vamos dizer, carpinteiro, então usava uma certa realidade de marcenaria, né, associada, também trabalhando com madeira, trabalhando com pregos, trabalhando com martelo. E aí você percebe dentro dessa constituição que são justamente as ferramentas que vão ser utilizadas por ocasião da crucifixão de Jesus, né? Ele será crucificado no madeiro. Ele será pregado, né? Irão se usar justamente as mesmas ferramentas, quem sabe, que ele utilizou-se ao longo de sua vida para executar o seu ofício. Tudo lembra
Tudo em Jesus lembra o motivo para o qual ele veio, a hora para a qual ele veio. Tudo em Jesus lembra esta realidade. Você vai percebendo toda esta condição aí no número 532. E se nós observarmos ainda o número 533, nós perceberemos também justamente esta realidade quando ele vai falar aí, fazer esta menção, inclusive, né, do próprio Papa Paulo VI, São Paulo VI, ele faz um discurso em 1964 em Nazaré, que é citado, inclusive, aqui no Catecismo, dentro desse processo, quando ele diz que Nazaré é a escola na qual se começa a compreender a vida de Jesus, a escola do Evangelho. Primeiro, uma lição de silêncio, que nasce em nós a estima do silêncio, esta admirável e indispensável condição do Espírito. Uma lição de vida familiar, que Nazaré nos ensine o que é a família, sua comunhão de amor, sua beleza austera e simples, seu caráter sagrado e inviolável. Uma lição de trabalho. Nazaré é a casa do filho do carpinteiro. É aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano. Assim como gostaríamos finalmente de saudar aqui todos os trabalhadores do mundo inteiro e mostrar-lhes seu grande modelo, seu amor divino. Você percebe mesmo esta relação até que nosso Senhor tem com o trabalho, com o trabalhador na sua vida oculta, né? E aí você tem também um outro mistério dessa vida oculta, que seria o reencontro de Jesus no templo, conforme nós observamos no Evangelho segundo São Lucas, lá no capítulo 2, né? Em que Jesus ele é encontrado no templo por Maria, quando vem aquela fala célebre de nosso Senhor: não sabeis que devo cuidar das coisas de meu Pai? Né? O próprio Jesus já tinha, assumindo assim, vamos dizer, uma certa visão beatífica, né? Que ele já tinha essa visão, mas assume esta visão e já percebe a necessidade de cuidar das coisas do Pai de forma muito mais consciente, quando ele solta esta palavra para Nossa Senhora, juntamente com São José, haja vista que eles estavam lá, ele estava lá ensinando os doutores e os doutores admirados com o seu ensinamento, né? E se formos avançando no número, por exemplo, 535 e seguintes, né, nós vamos percebendo aqui uma série de componentes em que podemos evidenciar dentro da constituição do seu batismo. Você nota aqui, já iniciando a vida pública de Jesus, os mistérios relacionados ao seu batismo, onde vamos observar, por exemplo, aí no número 535, em que ele vai dizer que a vida pública de Jesus tem início com o seu batismo por João no Rio Jordão. João Batista proclamava um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Uma multidão de pecadores, de publicanos e soldados, fariseus e saduceus e prostitutas vêm fazer-se batizar por ele. Inclusive você vê aí na nota de rodapé do catecismo as diversas citações bíblicas em que cada uma dessas circunstâncias acontecem, né? E ele diz: Jesus aparece, o Batista hesita, mas Jesus insiste. E ele recebe o batismo. É interessante observar porque João Batista passou a vida toda dele, né? De todo um ministério profético, anunciando Jesus, Cordeiro de Deus. Aí, de repente, ele se depara com o alvo do seu anúncio. Ele se repara com aquele que ele anunciava, né? De repente, a própria pessoa de Cristo aparece na sua frente e ele o reconhece. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse momento ele silencia, nesse momento a missão dele acabou. Não tem mais o que ele falar, porque a própria palavra agora já vem. É quando você vê a última vez que João Batista fala, de fato. Quando o Senhor vem para ser batizado por ele, né? E aí o céu se abre e você vai perceber esta condição em que você nota mesmo que o batismo de Jesus acaba sendo também um ato da Trindade, né? É uma realidade trinitária, se assim notarmos. Por quê? Porque você tem ali Jesus, o Filho, o céu se abre, você escuta uma voz: eis o meu Filho muito amado, é a voz do Pai, né? Em que põe o meu agrado. E você tem também o Espírito Santo que desce como uma pomba. Então você vê a realidade, digamos assim, da Trindade por ocasião do batismo de Jesus, né? Que você nota que é um batismo que nós evidenciarmos inferior ao nosso e ao mesmo tempo um batismo superior ao nosso, digamos assim, porque o batismo de João é um batismo de conversão,
apenas, né? É um tipo de batismo que convida à conversão, mas ele ainda não é um batismo sacramental. E, no entanto, esse batismo de Jesus é superior ao nosso, porque você vê literalmente ali o céu se abrindo, o Espírito descendo como uma pomba, e por meio deste batismo, Jesus inaugura uma nova economia de salvação a partir do batismo sacramental que ele vai mandar os seus apóstolos realizarem, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entende? Então você vai percebendo estas alocuções aqui no número 536, se assim bem pudermos observar toda essa constituição, né? Em que tudo havia sido fechado em Adão, como ele vai dizer aqui, mas o céu se abre e aí as águas elas são santificadas pela descida de Jesus e do Espírito, prelúdio da nova criação. Né? A partir do número 537, você também pode observar que o cristão aqui pelo batismo é sacramentalmente assimilado a Jesus, que antecipa em seu batismo a sua morte e a sua ressurreição. Né? É uma antecipação, podemos dizer assim, o batismo que Jesus efetivamente fez no Jordão, né? João Batista como batizador, né? E aí você observa toda esta relação que vai acontecer quando Jesus morrer e ressuscitar. O batismo ganha um novo sentido, né? Nós somos batizados e aí morremos com Cristo para sermos ressurrectos nele, né? Para ressuscitarmos com ele. Por isso você vê aí no número 537 uma breve citação, se você destacar aí, atribuída inclusive a São Gregório Nazianzeno, né? Você vai perceber justamente essa citação que evidenciamos aí. Sepultemo-nos com Cristo pelo batismo para ressuscitar com ele. Desçamos com ele para sermos elevados com ele. Subamos novamente com ele para sermos glorificados nele. E aí você ainda percebe que após este batismo, Jesus é enviado, né, pelo próprio Espírito Santo para onde? Para o deserto. Eu acho interessante observar que o deserto parece ser o lugar predileto de Nosso Senhor, né? Você vê que ele vive no deserto. Raramente você observa Jesus nas Sagradas Escrituras passando pela cidade, vamos dizer assim, né? Junto com o povo em geral, mas Jesus gostava de estar no deserto, no seu recolhimento, e gostava de estar no deserto à noite. Diga-se de passagem, né? Tanto é que quando você vê que Jesus curava leprosos, vamos dizer, muitos se encontravam justamente no deserto, haja vista que os leprosos eram pessoas marginalizadas, né? Precisavam estar fora do convívio social, do convívio da comunidade, até se purificarem, passarem por todos os ritos de purificação. Mas Jesus estava ali e era ele mesmo quem curava, né? Dentro dessa constituição. Mas ele passa justamente essa experiência no deserto, a tentação, né? No deserto, que ele vivencia por ocasião do diabo, por ocasião de Satanás, que o tenta, né? Com todas aquelas realidades que nós já evidenciamos também, aquelas 3 tentações de Jesus no deserto, né? Se você tem fome, por que você não torna dessas pedras, faz dela pão, né? Faça dessas pedras tornar-se pão, quando Jesus vai dizer, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra, note bem, toda palavra, que é ele próprio, que sai da boca de Deus, né? E aí, mais uma vez, ele diz, mostra para ele todos os reinos do mundo, e Jesus observa toda esta realidade, se tu te prostrares diante de mim, se tu te ajoelhares diante de mim, tudo isso será teu, porque tudo isso me foi dado, né? E Jesus novamente o refuta com mais uma palavra, né? Não adorarás ninguém a não ser somente a Deus adorarás. Prostrar-se-á apenas diante de Deus, né? Vamos observar esta condição. Apenas a Ele servirás. E você vai observar a última tentação, né? Pode ser até uma das piores tentações, talvez a pior tentação com que Satanás, das 3, né? Seja mais terrível, que foi aquela em que ele leva Jesus ao pináculo do templo e diz, salta-te daqui, se tu realmente és o Filho de Deus, os anjos virão te salvar. Ou seja, querendo tentar Jesus justamente pelo orgulho, né? Podemos até dar uma percepção nesse contexto, né? Pela realidade do orgulho. Eu sou Deus, então meus anjos virão me salvar. E aí ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus, quando manda Satanás se afastar. Você vê que dos 3, esse talvez seria o mais terrível, a mais terrível das tentações, tendo em vista que foi a mesma tentação que Satanás vivenciou, que Satanás observou por ocasião lá da sua queda, né? Pecado da soberba.
pecado de achar-se pronto, né? E Jesus vai magistralmente trabalhando essa realidade da humildade. Nós podemos perceber ao longo de toda esta realidade que você nota aí na partir do número 538 até o número 540. E se nós notarmos ainda, né, quando percebemos aqui esta realidade do número 541, em que nós observamos tanto no 541 até o 543, né, você nota tanto a realidade do reino de Deus, que está próximo, como o próprio anúncio do reino de Deus, né? Você pode notar no número 541, quando ele diz: depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia, proclamando nestes termos o evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. Ora, a vontade do Pai é levar os homens à participação da vida divina, vai dizer a Lumen Gentium logo no seu início, falando do mistério da igreja. Realiza tal intento reunindo os homens em torno de seu Filho Jesus Cristo. Esta reunião é a igreja, que é na terra o germe e o começo do reino de Deus. Novamente, uma citação da Lumen Gentium, que também tem sempre nos acompanhado aqui ao longo destas reflexões nas nossas formações. Você nota justamente esta condição de que o reino do Senhor, o reino de Deus está próximo. E se você perceber no número 543, ele vai falar deste anúncio, né? Inclusive mostrando várias menções de como este reino pode ser encontrado, né? Aqui, por exemplo, ele vai dizer no número 543, quando ele diz: todos os homens são chamados a entrar no reino, anunciado primeiro aos filhos de Israel, este reino messiânico está destinado a acolher os homens de todas as nações. É o que nós podemos observar aí ao longo de toda esta meditação, né? Para toda a criatura, ide pelo mundo, batizai toda a criatura, né? Inclusive o próprio capítulo 3 da Lumen Gentium vai falar sobre esta vocação. A vocação universal do homem é a santidade. A vocação não é para os grandes santos, simplesmente, não é para os santos de altar, mas é para cada um de nós, né? Todos nós somos chamados à santidade. É isso que nós já observamos deste anúncio, né? E se percebermos o número 544, nós vamos notar justamente esta realidade e condição. Quando ele diz assim que o reino pertence aos pobres e aos pequenos, isto é, aos que o acolheram com um coração humilde. Jesus é o enviado para evangelizar os pobres, declara-os bem-aventurados, pois o reino do céu é deles. E da mesma forma, no número 545, ele não fala somente dos pobres, mas fala também dos pecadores. Ele também chama os pecadores, e é muito interessante a pedagogia de Nosso Senhor. Até hoje as pessoas questionam como é que você pode caminhar com os pecadores, né? O Papa Francisco faz uma fala linda quando ele diz que os pastores precisam ter cheiro de ovelhas. É muito complicado quando você vê pastores que não têm cheiro de ovelha. Ele está pastoreando, de fato, não é? Então, ir atrás da ovelha perdida, ir atrás do pecador. Jesus comia com os pecadores. Jesus comia na casa de pessoas, quem sabe, que não compactuavam com a fé corrente na época, né? A fé judaica. E o que gerava escândalo por parte das pessoas. Mas era a partir dali que ele convertia o coração. A pessoa saía dali convertida, por causa só da experiência que teve com ele. Encontrou-se com a sua verdade. Encontrou-se com a verdade. Encontrou-se com a pregação, vamos dizer. Não encontrou apenas um pregador, mas ele encontrou a própria pregação, né? Que é capaz de transformar e mudar vidas. Por isso ele convida os pecadores à mesa do reino. Por vezes os supostos convertidos não vão à mesa, não tem tempo para isso. Aí o Senhor vai convidar os outros, convida os pobres, convida os pecadores, convida aqueles marginalizados, convida todos para o banquete. Tenho certeza que estes virão, não é? E às vezes aqueles supostamente corretos, digamos assim, quanto à doutrina, né? Moralmente corretos, mas o coração tão da forma da soberba, né? No coração, tão vaidoso, digamos assim, e não conseguem buscar uma conversão muito mais verdadeira, né? Se nós evidenciarmos aí esta realidade dos pecadores, que Jesus vai nos convidar a ir à mesa
do reino, né? E até mesmo o reino de Deus, que ele é referido quando nós observamos no número 546, quando ele refere-se a esse reino por meio de parábolas. Então você vê aí, ele fala do reino que pertence aos pobres, ele convida os pecadores para o reino e ele ainda fala do reino por meio de parábolas. Né? E vemos inúmeras parábolas do reino ao longo, por exemplo, principalmente do Evangelho segundo São Mateus, que ele fala muito do reino de Deus por meio de parábolas, como aquela semente de mostarda bem pequena que vai crescer e tornar uma semente tremenda, imensa, né? Uma árvore frondosa, bastante imponente, podemos dizer, né? Ou aquele reino de Deus que é como aquele homem que encontrou um tesouro e depois que o encontra, ou ele se percebe neste tesouro, ele quer buscá-lo, quer encontrá-lo e quando encontra não quer mais trocá-lo por nada, né? Porque ele encontrou um tesouro, nada mais serve, nada mais presta, nada mais preenche o vazio, é só aquilo, é só aquela realidade, é meu. Eu não quero trocar por mais nada, né? Ou então eu vendo todos os meus bens por causa daquele, para adquirir aquele tesouro, porque finalmente eu encontrei o sentido da minha vida, da minha existência, não quero trocá-lo por nada. Isto é um tesouro, é o reino de Deus, que muitas vezes é manifestado nas bem-aventuranças, né? Na contradição das bem-aventuranças, do evangelho das bem-aventuranças que nós observamos em Mateus capítulo 5, por exemplo, em que se vai falar, né? Bem-aventurados o pobre, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, né? Bem-aventurados sereis vós quando vos caluniarem, injuriarem, maltratarem, disserem todo tipo de falso testemunho contra vós por causa do meu nome. Alegrai-vos e exultai, porque será grande vossa recompensa. Que maravilha! Que bonito perceber esta realidade de que o Senhor realmente ele se manifesta dessa forma, a forma de Jesus nos amar, a forma de Jesus se manifestar e falar do seu reino, como ele diz no número 546. Ele convida a entrar no reino de Deus, né, por meio das suas parábolas, traço típico de seu ensinamento. Por elas convida ao festim do reino, mas exige também uma opção radical. Para adquirir o reino é preciso dar tudo. As palavras não bastam, são necessários atos. As parábolas são como espelhos para o homem. Este acolhe a parábola como um solo duro ou como uma terra boa? O que faz ele dos talentos recebidos? Jesus e a presença do reino neste mundo estão secretamente no coração das parábolas. É preciso entrar no reino, isto é, tornar-se discípulo de Cristo para conhecer os mistérios do reino dos céus. Para os que ficam de fora, tudo permanece enigmático. Realidades que nós precisamos observar com relação a esta Constituição. Muito bem, nós ainda vamos dar continuidade a essa temática, ainda falar um pouco dos sinais do reino de Deus, das chaves do reino de Deus no próximo momento que nós tivermos, né, na próxima aula, para que você possa já ir também meditando um pouco mais além e perceber que este reino também chegará à sua consumação, à sua plenitude, à sua eterna glória. Então, você possa realmente, desde já, entregar a Nossa Senhora os teus estudos, a tua vida intelectual, entregar a Nossa Senhora todo o teu chamado, a tua vocação, né? Que você possa ir tendo uma experiência efetiva com o Senhor à medida que você vai buscando do catecismo beber desta fonte que é de uma espiritualidade riquíssima. E teu coração esteja sempre aberto, tal como um poço mesmo, para que a água que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, esta água transbordante do seu coração sagrado, possa inundar o teu coração e que o teu coração esteja realmente transbordante desta graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen.